Olá, boa tarde. Nós vamos iniciar hoje uma conversa com o Antônio, que é doutor em odontólogo, né, e trabalha com a biocibernética bucal. Eu vou entrar aqui, vou chamar o Antônio e daí a gente vai iniciar essa conversa. Olá, Antônio, bom dia, cara. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Então, estava falando aqui com o pessoal, temos já algumas pessoas na sala e estava falando para eles, né, que hoje a gente ia conversar um pouco sobre o trabalho que tu faz na odontologia, que é da biocibernética bucal, né? Então, já te convido para tu apresentar um pouco o teu trabalho e a gente iniciar essa conversa. Tudo bem? Tá Tudo bem? escutando? Sim? Tudo. Tu tá me Já são ouvindo? 5 horas? Tô. Já. 5 horas já. Então a gente vai conversar um pouco sobre a boca humana, né? A boca e a postura humana, a influência dessa boca em toda a nossa parte fisiológica, a nossa parte psíquica, a nossa parte postural esquelética, né? O que é biocibernética bucal, né? Conceitualmente. Então a gente vai desenvolver isso durante esse tempo que for possível, para dar uma ideia e a gente conversar um pouco sobre tudo isso. Você quer falar alguma Certo. coisa? Eu acho que eu inicio com uma pergunta para ti, né? Porque algumas pessoas, às vezes, não ouviram ainda sobre biocibernética bucal e, às vezes, não entendem exatamente sobre o que é, né? Então, para mim, a primeira pergunta é, de uma forma, como é que tu pode explicar para a gente o que é a biocibernética bucal? A biocibernética bucal, ela é um pensamento, um estudo, uma linha de tratamento que foi desenvolvida no Brasil na década de 60. Existem livros, e não são pequenos, escritos sobre isso, né, pelo autor, pelo coordenador, pelo pensador maior nisso, que foi o Mário Baldani, e as pessoas que ajudaram ele a desenvolver esse trabalho, que foi o Denizar Lopes e o Edson Swan. É uma maestria que esses três brasileiros fizeram, e se fosse em qualquer parte do mundo, teriam um reconhecimento diferenciado. E eles abordaram o que é uma boca, como eu posso entender essa boca e o que ela influencia em mim. Então, essa boca ela vem desde o intrauterino, né? E ela vai sendo formada durante os 21 anos para dar o espaço que eles chamam de quarta dimensão, ou o vazio da boca, que é isso aqui, ó. Certo? A boca tem uma parte volumétrica, que ela tem, quando você olha para ela, o volume anteroposterior, a profundidade, ela tem a altura, certo? E ela tem a largura. Então eu tenho que considerar Três essas dimensões. três medidas. Por quê? Quando eu estou aqui, e se uma pessoa se apresenta lá nos consultórios, vou dizer, por exemplo, o que a gente chama de uma overjet, uma sobremordida, vou dar esse exemplo aqui, tem uma queda que quando você olha de frente, parece que está normal. Mas isso tem uma queda aqui, e isso deveria estar aqui. Aí você vai dizer assim, não, Antônio, mas está certinho ali. Não mexe. Esteticamente está alinhado. Aquilo ali, ele reduz o que a gente chama de altura, profundidade. O que tem isso? Daí nós vamos voltar lá no começo, que eu vou começar depois de lá para cá, só estou dando uma geral aqui. A gente vai revisar isso aqui.
O que diminui o espaço da minha língua? Esse músculo é responsável por todo o meu processo aéreo. Eu sei que eu respiro pelo nariz. Mas se essa língua estiver atrás, ela vai migrar e vai travar a minha região de orofaringe. E por mais que eu bote um pistão aqui, eu não vou passar. O ar não passa. Passa 10, 30, 40%, fica fora. Como é que é isso? Vamos começar lá no princípio, porque essa boca, para montar esse espaço aqui, ela leva 28 anos. De 21 a 28 anos, quando eu completo a rizogênese, a formação de raiz do meu siso. De 21 a 28, quando isso está completo, todo o meu sistema esquelético estrutural ele para de crescer. Isso quem determina é essa parte aqui. Mas vamos voltar lá. Eu falei porque como é que eu vou fazer para tratar essa boca de um indivíduo que chega para mim na minha frente e diz para mim, doutor, eu estou com essa situação aqui que está torta e hoje em dia é muito difícil a pessoa chegar lá comigo, mas só falando da boca, e ele vai dizer para mim, olha, eu tenho uma gastrite, eu tenho uma questão emocional, uma depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E como é que a gente faz para poder ajudar com esse trabalho a pessoa a se ajudar? Então eu preciso ver algumas coisas, ou pelo menos ver, como é que essa boca começou lá de pequeno, no intrauterino. Lá, eu estou no meio aquoso, eu não tenho gravidade, as minhas funções são determinadas pela mãe, o meu coração está completamente aberto, aliás, o coração é formado pela circulação primeiro, depois as células vão se acumulando, isso está na embriologia, e aí o que você forma o coração, e o pulso é dado pela circulação. Daí depois que o coração bombeia. O pulmão está completamente fechadinho. E se essas coisas forem coerentes, a criança está ali, e como é que aquela mãe que está grávida e aquele pai também que está ali no processo estão numa coerência para poder gerar essa criança, e essa criança que passa por um tubo vaginal completamente espremida, expirada, para que quando ela chegue lá fora, certo? O pulmão que estava fechado, ele vai abrir, como se fosse um balão, e o coração que estava fechado, aberto, fecha, completamente. E aí eu tenho uma propulsão aérea que me fecha isso aqui completamente, fazendo uma certa prevenção de desvio de válvula depois. Então, como é que eu entendo isso tudo? Porque eu vou entender que essa criança vai se ligar de novo no seio daquela mãe, e é pelos músculos da mastigação, masséter, temporal, pterigoídeo, que a pessoa vai dar o primeiro andamento na parte postural de ficar em pé. Ela vai firmar a cabeça. O firmar a cabeça é pelos músculos da mastigação. Depois passa o trapézio, toda aquela turma ali. É por aqui. Mas e quando a criança está ali e ela está amamentando, Antônio, o teu sinal eu acho que variou um pouquinho. Vamos aguardar, ele já vai retornar.
Vou voltar aqui. Essa que está ordenhando, e você pode ver que a língua dela vai lá fora, ela vai buscar. E se você pega uma mamadeira, você empurra isso aqui tudo para dentro. Como é que é uma criança mamar mais verticalizada, em que ela possa respirar e deglutir, do que uma criança que amamentada deitada? Eu tenho que pegar algumas informações com as mulheres que fizeram isso direito e não com as mulheres que fizeram isso de uma outra forma. Se você fosse tirar carteira de motorista, você ia se preparar um ano, tu vai conversar com o cara que bateu 8 vezes ou tu vai conversar com o cara que teve um andamento adequado? Com o que teve melhor. Né? Porque eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu estou gerando uma vida. Eu estou te convidando para uma festa. Né? Aí você vai na minha festa. Ô, João, tudo bem? Fica aí. E não, em 25, 30 pessoas ali, e eu não falo mais contigo. A bebida está ali, ó, cara. A comida está aqui. O som pode estar bom, mas fica uma coisa meio desatenta na minha parte, percebe? Eu devo me informar o que o tema de hoje é a boca humana, a postura. Então, eu devo me informar com quem fez isso mais coerente, melhor. Por quê? Porque toda essa decodificação vai ter influência para frente. Entendeu? Uma coisa, desde a parte psíquica, onde é que eu me torno um buscador e onde é que eu me torno um engolidor, porque esse reflexo vai a nível neurológico, não fica aqui na boca. A gente tem mania, porque algumas casas, no Brasil, a casa da boca é numa escola e a casa do corpo é noutra, porque a gente segue a escola norte-americana sem pensar. Eu acho que na maior parte do mundo isso é feito de uma forma conjunta. Então parece que a minha boca não faz parte disso aqui. Aliás, parece que várias coisas não fazem parte disso aqui. Quando você fala com uma pessoa que está com câncer de estômago, ela parece que está falando assim, ó, meu estômago está ruim, cara. Não, sou eu. Até quando eu vou entender que isso faz parte de mim? Porque nós temos um tratamento que corta, queima e intoxica. Cirurgia, rádio e químico, que eu não estou falando da importância. Eu estou falando que, basado só nisso, não é garantia para ninguém. Não é. Então, como é que eu vou montando isso que a gente... Oi? Não, até como é que eu vou montando isso que eu chamo do ovo da minha vida? Porque fica uma hipérbole, fica um espaço que eu deveria permanecer ou deixá-lo crescer da melhor forma possível. Se eu não cresço aqui, eu começo a participar com cifoses, com escoliose, com processo de não adequação. Eu perco o segundo na vida. O meu segundo está aqui, ó. E aí eu digo, pô, foi o João que se intrometeu. Daqui a pouco eu vou falar com outro. Pô, o cara cortou de novo a minha frente. E eu não entendo que o ponto, o segundo que eu estou atrasado está em mim. Inclusive na minha fisiologia. Se tiver alguma pergunta também para mim não precisar ficar parado. Sim. Fica tranquilo, que o que chegar eu passo para ti, daí se for pergunta ou alguma coisa. Então, como é que eu vou entendendo isso? Porque eu vou montando essa escala, que são 7 dentes. Com o oitavo é o siso. E eu tenho 7 dias na semana. No oitavo eu mudo a escala.
eu tenho 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Na oitava eu mudo a oitava. E aí eu mudo essa oitava aqui, quando eu tenho o siso. Eu mudo para entender isso aqui. Então eu venho para dentro, eu intimizo, ou eu me coloco, verbalizo. Entenda que tudo isso aqui está tudo interligado. O cérebro, o canal mandibular, que é um tronco nervoso, quase o tamanho de um fio elétrico, e os dentes, que estão cristais de doxapatita, que também é um cristal que emana toda uma corrente elétrica. Quando eu vou fazer um vestibular, ou estou numa prova de fim de ano, ou estou com uma dívida, o corpo sente. O pulmão, o estômago, o intestino. E quando eu estou, o que você acha que acontece aqui? Tem pessoas que apertam tanto que o quinto par craniano, que aperta, que inerva a base do olho, o ouvido e a mandíbula, ele aperta tanto que ele sente, às vezes, som, dor ou até perda, ou até perda da audição. Aí eu vou no otorrino e o cara não acha nada, não vai achar. Eu estou numa... Isso tem uma leitura biológica, tem um motivo ali porque a pessoa fez aquilo. E eu entendo aquilo ali para que eu possa ver até o meu temporal, que é o nome do músculo. Antigamente eles davam o nome das coisas. Se você pegar uma nômina em latim do Atlas humano, todo o corpo, masseter, o que movimenta a massa etérea, o verbo. Temporal, o que o meu temporal está curto. Eu resolvo uma coisa contigo, já veio outra. Eu resolvo ali e veio outra. Meu temporal está curto. A pressão fica grande. Então eu não entendo essas coisas porque hoje já mudaram tudo. Quando eu falei do fio aqui elétrico, é o ramo que acende. Antigamente o nome era ramo ascendente mandibular. Hoje é ramo mandibular. Entende como é que vai escondendo? Sim. E aí eu não tenho mais a leitura biológica, a gente tem que estudar tudo de novo, para pegar nome, né? A leitura biológica, para que o que a pessoa diga para ti, eu consiga traduzir aquilo no efeito que está acontecendo na vida dela. Como eu no dente, mesma coisa. Né? Então, como é que eu vou entendendo a montagem desse ovo da minha vida? Porque esse ovo eu vou montando. Antônio? Mas o pai é a hora que leva para a bicicleta, para soltar pipa, é a hora que leva. O sinal do Antônio está tendo alguma oscilação? Então aí eu vou entendendo como é que eu vou juntar essas duas partes, 7 ao 14, que dá 21, e que aí seria antigamente a maioridade, e que aí eu tento tocar a minha vida, o começo da minha vida, juntando essas duas coisas para tentar tocar um pouco. Isso vai me dando uma formação ou uma deformação aqui. Por isso que quando um dente está torto, você tem um incisivo lateral que está um pouquinho atrás. Você está... E aí você pega um aparelho e puxa aquilo com força e rápido, sem mexer a parte de consciência da pessoa, isso no mínimo vai reabsorver a raiz dele. E lá no 40 é que eu vou sentir.
certo? Eu não entendo. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas a base científica desse teu trabalho? Eu falei, eu não entendo a base científica desse meu trabalho quando você acha que é científico te amarrar a boca, te arrancar 2 premolares, ou os 2 fios, ou os 4 fios, encurtar a tua boca, essa língua vai para trás, nunca mais arruma, atua no teu respiratório, e você diz que isso é científico. Eu não entendo isso. Né? Eu não entendo quando uma pessoa... Oi? Não. Eu achei que tu tinha terminado, é que eu ia fazer uma pergunta, mas continua, depois eu te faço a pergunta. E eu não entendo quando é que eu vou reformular todas essas questões, esses espaços, e isso leva tempo. Porque eu estou arrumando a base de crânio, cara, onde me sustenta o crânio. Eu estou arrumando uma coisa que lá no intrauterino, no 18 a 21 dias, está sendo formado o túbulo neural, que dá o meu víscero crânio, a boca primitiva e a crista neural, que dá a medula. 18 a 21 dias é tudo juntinho. Tudo juntinho. E isso vai desdobrando e vai se neoformando aqui fora. Eu vou terminando aqui a formação. Então eu vou entendendo os espaços que eu preciso ter, porque o que é céu da boca, tá dando para ver? Sim, tá dando. O que é céu da boca para tem uma lâmina de osso na base do nariz, esfenoide, que fica o chão do nariz. Sim. Se eu abro aqui, eu vou abrir toda uma possibilidade respiratória da pessoa. Já começa por aqui. Eu já tive casos da pessoa ter até aquele nariz de bruxa, assim, né? E aquilo foi se acertando em 2 anos. Isso. E isto aqui modifica do volume da boca, em que a língua vai para frente, anterioriza, e se coloca no ponto de mama, para que eu possa liberar a minha respiração de orofaringe. Se eu libero essa minha respiração de orofaringe, eu libero a minha respiração pulmonar. E libero a minha respiração mitocondrial da célula. Isso me inspira na vida, isso me pira, bota fogo, pira olímpica. Isso me bota fogo. Uma das dificuldades da colocação do aparelho é quando a pessoa bota isso, vamos supor, depressivo, ele bota isso e vem um fole, como se, porque ele, na depressão, ele vai deprimindo. Ele vai deprimindo o processo respiratório. E vem o aparelho e volta de novo. E aí vem uma coisa que é a emoção base disso aí. Toda vida que eu estou falando físico, entenda físico e corpo. Corpo e emoção. Que às vezes está ligado à raiva. Raiva medo, raiva, medo do abandono, medo de perder, medo de soltar, medo da morte. Os medos que a gente tem na vida. E aí começa a montar uma história. Mas eu estou ligando lá na criança que está mamando, e na mesma mamada dessa mãe, a saliva, que tem 63 princípios farmacológicos, os próprios receptores do mamilo decodificam na saliva o que a criança está precisando, se está faltando sódio, se está faltando cálcio, se está faltando magnésio, vai a nível de cérebro e na mesma mamada aquela mãe libera no leite o que aquela criança está precisando, que é o útero daquela mulher, aquele seio invertido, tudo é em forma de sino. E aí como é que eu entendo isso aqui tudo?
E como é que aquela criança começa a ficar adequada? Porque toda essa carência de saciedade e insaciedade que está programando ali, como se eu estivesse furando um cartão de... Aquilo eu vou para a vida, cara. É um reflexo que eu vou levar para a vida. Eu vou explicar isso aqui melhor daqui a pouco. Mas é que nem uma construção de uma casa. Né? Cara, para dirigir um carro, você se prepara um ano, pelo menos. Para mexer em dente, você se estuda 4, 5 anos. Aí para uma gravidez, cara, a coisa vai indo de um jeito. Né? O parto é cesariano, é a mamadeira. E é cesariano no tempo do médico ainda, né? Do médico. Não é nem no tempo Aí da a criança mãe. vai para a escola. Quem cuida é uma pessoa que não é a mãe. E eu acho tudo isso natural, cara. É um processo deformativo que... Porque algum cuidado, alguma reformulação... Uma vez uma paciente perguntou para mim que o menino estava com constipação, meses, 2 meses, 3 meses, constipação intestinal, não sei o que lá. E ela toda natureba, né, vegetal, tal. E aí eu perguntei para ela assim, e aí perguntava daqui, não é? Ele perguntava as coisas daqui, passava outra consulta, não, está piorando, já estou usando supositório. Eu falei, para. Tem uma coisa que eu não estou sabendo te perguntar. Ela ficou assim, tu tem uma vida, comida saudável, lá, tá em casa, né? Tem uma coisa que eu não estou sabendo investigar em ti. Ela foi. Eu vou perguntar para ti uma coisa só, bem simples. De tudo isso aí que você arrumou, quando você dá de mamar para ele, você está ali ou não? Ela, como assim? Estou ali. Não. De repente você está pensando no banco, nas contas, você está pensando de como eu podia estar trabalhando, de como eu podia estar fazendo outras coisas, que esse tempo aqui está perdido. Ela, isso eu fico. Eu falei, isso aí que você tem que mudar. Uhum. Que o teu olho daí já não vai nem na criança. A criança busca o teu olhar e você não está olhando, cara. Olha como é que começa a complicar. Antônio, deixa eu só aproveitar, porque tem uma pergunta aqui que chegou da Meritz, né? Tem as pessoas estão fazendo alguns comentários, falando até das coisas que está trazendo, algumas pessoas estão elogiando, falando que é muito interessante, mas a Meritz falou, naquele momento que estava falando do uso do aparelho, que às vezes é um aparelho que só aperta, né? Que não sei, enfim, que é aquela coisa de jogar para frente, e ela perguntou assim, então não devemos usar aparelho para arrumar os dentes? Ou qual seria uma melhor solução? A melhor solução que eu acho é essa tecnologia. Porque ela Sim. visa mexer a parte conceitual da pessoa. Tudo bom, Júlio? E aí ela visa mexer uma parte conceitual da pessoa e visa mexer, movimentar a parte física junto. Porque o que vamos supor assim, se deu uma pessoa fazendo uma pergunta que foi muito interessante. Mas então se um cara é muito ansioso, é muito angustiado, e ele aperta os dentes, é porque ele aperta os dentes? Eu não. O começo começa numa deformação. 2 anos de idade dele. O processo começa numa deformação lá de trás, em que aí eu não respiro direito. E se eu não respiro direito, todo um princípio meu, inclusive neurológico, fica encurtado. E eu não entendo os segundos que eu perco. E aquilo vai me angustiando na vida. Desde eu falar contigo. Ô, Janário, hoje tu pisou no meu pé, cara, e não falasse. Nem vi. Eu nem te vi que deram o teu pé. Entendeu? Como é que fica? A pessoa perde esse momento de se colocar. Depois vem a tensão, começa a esfregação de dentes.
porque a boca é um aparelho de luta. E quando eu esfrego os dentes, eu perco mais altura. E quanto mais altura, menos pressão aérea. E aí uma coisa vai puxando a outra. Aí eu perguntei para ele, você está perguntando para mim quase o ovo ou a galinha. Começa tudo por uma deformação lá de trás. Só que isso vai aumentando. Eu saio daqui num avião e mudo 1 grau. Em vez de eu ir para a Amazônia, lá para uma viagem de floresta, eu vou parar num bairro escuro lá em Pernambuco. É 1 grau só que eu mudei. É 1 segundo só que eu mudei. Eu não disse não para ti. É 1 segundo. Entende? Então, como é que fica tudo isso? Que aí vai me deformando, me entortando. E eu vou. O Antônio caiu o sinal rapidinho, mas já deve estar retornando. Se você não incluir a boca, em alguns trabalhos de reposturação física, ela recidiva. Porque o cara me dá no mesmo programa. Eu ia fazer isso aqui depois, não fazer agora. Se eu aqui sou João, e eu tenho essa formação aqui, essa engrenagem aqui, eu vejo o mundo como João. Essa foi o formato, foi a experiência da tua vida, eu não posso falar nada. O que tu sente é o que tu sente. Aqui está uma engrenagem de uma forma biológica chamada João. Se eu boto isso aqui no aparelho, vai ter um corte aqui no programa. Eu preciso desse corte aqui. Porque esse corte vai alterar todo o teu processo reflexivo. Respiratório, digestório, a boca, a língua, a deglutição, que são 2.500 vezes em média por dia de um adulto, que refletem toda essa questão do peristaltismo. Então, eu tenho uma bolsa, eu tenho parte esofagiana, uma outra bolsa, o estômago, eu tenho o intestino delgado, o grosso e o reto. É daqui que saem todas as questões de peristaltismo, de fluxo e de refluxo. Se um cara tomar uma cerveja, for vomitar lá, ele não vai, se você botar a língua, ele não pode vomitar. Ele vai correr de ti, senão ele fica cianótico, morre. A gente esquece, o cara da... O pessoal só está pedindo para tu repetir quando tu começou a falar, quando coloca o dispositivo na boca, que isso altera a altura e que isso muda, porque caiu ali o som e daí o pessoal perdeu um pouquinho ali. Se eu estou aqui como João, isso. Biologicamente, eu respondo a essas questões, e isso funciona como uma chave, como uma engrenagem, como o ovo da minha vida. Formado ou deformado. No volume ou não. Se eu coloco o dispositivo e isso destrava a minha boca, eu não consigo tocar dente com dente, eu abro, vou botar assim que vai ficar mais fácil. Eu abro, vai ficar maior esse ovo, e eu vou ter uma reflexão imediata. No que eu abro o ovo, a língua vai lá para frente. Já libero o meu respiratório, já encaixa melhor a minha postura, e eu começo a ter um peristaltismo diferente. Todos esses reflexos que estão ligados a um padrão, vai começar a mudar aqui. Por isso que muitas vezes a pessoa começa a sentir processos emocionais mais fortes, o que era raiva vira ódio,
E aí ela tem que... Era bom conversar ou fazer um trabalho físico para liberar isso, porque eu estou destravando o sistema. Ah, porra, mas daí não é só o aparelho. Não. Quando tu opera o joelho, depois de estar 2 anos com o joelho estourado, tu opera o joelho, o cara te manda no fisioterapeuta, tu arruma o joelho, e aquilo depois estoura o teu joanete ou o coxo femoral e tu acha normal. Porque tem uma questão de peso, de pêndulo. E isso não vai arrumar ali. Uhum. Uhum. Tem uma questão espacial daquele corpo. Que começa pela boca, que começa pela cabeça, que começa por aqui. O nosso sentido humano, quando a criança está mamando ali, e fortalece primeiro a cabeça, o sentido é sempre céfalo-caudal. Nós levamos, os seres humanos, 1 ano em média, 10, 12, 14 meses, para andar. O que um animal, quando cai no chão, em 4 minutos já está andando. Tamanha a nossa complexidade. Se você deixar um monte de cachorro aqui na ilha, a hora que acabar a comida, eles vão embora. Só o ser humano que consegue acessar os conhecimentos para trazer para esse mundo e ir modificando, bem ou mal. Entende? Então, como é que isso vai reformulando todo esse processo? E só nós que temos a consciência que conseguimos. Nenhum outro de outros reinos, animal, vegetal, consegue fazer isso. Então, como é que eu posso entender isso? Porque aí eu vou entendendo essa criança que, pelos músculos da mastigação, firmou a cabeça, depois a cintura torácica, e aí ela já rola na cama, depois a cintura pélvica, ela senta e engatinha. Estou falando bem rapidamente para não... E depois, quando ela tiver 10, 12, 8, 14 meses, ela levanta a ortóptica, porque bate os incisivos, os dentinhos saem, então ela levanta essa posição de crânio, e por levantar a ortóptica, ela consegue inspirar mais adequadamente e consegue equilibrar e desequilibrar no planeta. Eu preciso desequilibrar para voltar a equilibrar. Aí o caminho. É um eterno equilíbrio e desequilíbrio. Se eu estiver totalmente equilibrado, eu não ando na vida. Eu preciso do desequilíbrio. É bem isso que você está entendendo. Eu preciso ir um passo adiante. E aí, como é que eu tenho a consciência? Eu só vou voltar a equilibrar quando eu voltar com a consciência daquilo ali e entender o processo em mim, não no outro. E aí eu começo a acertar uma coisa mais coerente na vida. Antônio, a Leila fez uma pergunta um tempinho atrás, quando tu falou, por exemplo, do corpo que ele tem alguma desestruturação, se o aparelho, quando o trabalho da biocibernética, se ele ajuda a encontrar no corpo onde estava a compensação também. Ajuda. Não, ele praticamente destrava a inclinação de ombro, de bacia, de tudo, joelho. Né? Embora, em alguns momentos, e depois de 20 anos, ninguém tem mais, eu preciso de um fisioterapeuta para ir ajustando. Aí o fisioterapeuta ajusta o corpo, eu volto a ajustar, porque vai dar 1 milímetro de diferença no aparelho na boca, aí eu ajusto de novo, aí eu passo 1 mês, ele ajusta lá, aí a pessoa vai acertando. Às vezes são desvios de 10 anos, 20 anos, 30 anos, então tem que ser feito um trabalho nessas questões. Você sabe, você estuda isso aí, está travado também uma questão que me levou, às vezes, por um susto, a ficar numa determinada posição o resto da vida e eu não noto. E aquilo ali vai destravando e vai liberando aquele medo, por exemplo, e vai liberando uma condição minha, porque vai liberando todo um processo humano, meu. É muito bonito. É um processo conjunto. Né? E às vezes você vai no consultório e a gente conversa lá 1 hora, 1 hora e meia,
A gente monta uma pedagogia para ajudar a pessoa a se ajudar. Né? Mas é todo esse alinhamento. Tem uma Tem uma coisa assim. pergunta? Senão eu vou tocar. Não, tem uma observação que daí talvez tu possa ajudar a gente a abrir ela um pouco mais. Porque às vezes a impressão que eu tenho do trabalho da biocibernética é que tudo que ela mexe aqui, ela consegue irradiar para o corpo. E nisso, esse trabalho consegue encontrar resultados muito além da região da boca, né? Às vezes para um tratamento de saúde, enfim, de órgãos que parece que não tem ligação, mas que a partir daqui consegue encontrar uma solução, né? Uma boa solução para a saúde. Sim. A Márcia mandou ali, você pode ver ali. Isso, a Márcia, eu estava falando isso, a Márcia escreveu: tive artrose e com o uso desse aparelho da biocibernética bucal, hoje estou livre dessa anomalia. É isso aí. A boca, ela tem uma parte que que sustenta a boca, mas ela é livre do corpo, que é a mandíbula. Ela é completamente solta. Ela não está ligada no corpo. Mas é a mandíbula que funciona como leme. Para frente, para trás, para um lado e para o outro. E este leme é que determina o meu peso da minha cabeça sobre o meu ombro, o do meu ombro sobre a minha cintura pélvica, sobre o meu tornozelo e sobre os meus pés. Ou seja, vou fazer antero-posterior, né? Ou lateralmente. Como é que fica, né? Como é que vai entortando tudo. Por isso que quando você vai realinhando essas questões, às vezes vem dores que nunca apareceram. O paciente relata, fiquei 3 dias com uma dor ali. Isso é muito bom para ele. Porque você vê que ele está usando mesmo, que está... Porque, não, é porque tem músculos que talvez foram muito pouco usados, não usados. Tem articulações que foram usadas em uma posição. E vai rearranjando tudo isso. Todo esse processo. A Melissa, ela fez uma pergunta, Antônio. Ela falou assim: eu desconheço a biocibernética, e ela pergunta se também pode aplicar esse conhecimento no tratamento de distúrbios alimentares. Sim. Mais ou menos, eu vou passar raspando isso aí agora, que eu ia tocar uma outra. Um dos fatores, eu teria que estar com pH neutro aqui. O pH aqui é ácido, no estômago é ácido mesmo. É de 1,7 a 2,5. No intestino é básico, delgado, por volta de 8. E no intestino grosso volta a ser neutro. Mas como é que eu consigo? Porque se eu tiver uma boca ácida, saliva ácida, isso tem a ver com a respiração. Eu respiro oxigênio, eu respiro hidrogênio e nitrogênio. São os 3 gases. O pH é dado pelas pontes de hidrogênio. Então, se eu arrumar um respiratório, a minha boca, o pH começa a levantar, fica neutro. Por isso que uma pessoa come um pedaço de chocolate pequeno, tem uma opção de lesão de carne. E o outro come um tablete inteiro, não escova e não tem carne. Né? Algumas bactérias na boca, elas só proliferam em pH ácido. Se não tiver, não tem. Então, se eu for acertando esse volume bucal, melhorando a respiração, só por isso, eu já melhoro muito as questões de pH do meu corpo. As pessoas falam, tomar alcalino, tomar um corpo mais básico, né? Respira melhor. A respiração é o princípio, por isso que nos países orientais, eles estimulam a yoga, o tai chi chuan, exercício, aquela
esses exercícios respiratórios. Só que o problema de você, ou a solução, não é que não seja bom. É bom. Quem pratica isso é muito bom. Só que tem uma coisa, você está ali praticando o teu exercício e aquilo aumenta o teu fôlego respiratório, certo? Mas quando você sai dali, desarmou, cai tudo de novo. Só quando eu recupero o volume bucal é que eu respiro, piro na vida e toco. Boto fogo na minha vida. Senão eu fico. Eu inspiro para nascer e eu expiro para morrer. O fulano expirou. O último suspiro, né? Então, como é que é isso? Porque algumas coisas na vida eu vou inspirando ou expirando. Eu estou com um problema no casamento, eu estou com um problema na firma, eu estou com um problema lá no um filho. Como é que fica isso? Eu estou com um problema comigo. Como é que é isso? Né? Hoje eu vejo muitas pessoas falar, que o corona botou as pessoas em casa, que bom, botou as pessoas em casa, que bom. Agora vai todo mundo pensar. Eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que rever em mim. Os outros, ainda estou pensando que é os outros que têm que arrumar. Percebe? Eu tenho que fazer a minha parte, o meu espaço aqui. Senão eu fico numa ilusão de que eu tenho que arrumar as baleias lá, a Amazônia. É aqui no estado, cara. Eu moro numa região que eles cortam madeira aqui que nem um doido. Não precisa olhar a Amazônia. Olha aqui. Uma seca danada. Você sabe que na mata resiste mais a umidade, retém mais, gera fontes de água, tudo. É cortado que nem um doido. Aqui mesmo. Entende? Alguns hábitos nossos, né? Nós vamos voltar para cá. Isso faz parte da pedagogia quando a gente começa a conversar lá no consultório. Então, eu estou lidando com uma situação em que, quando eu estou ali com a mãe, eu estou respirando. Eu estou inspirando aqui e eu respiro aqui. Então, como é que eu faço? Porque aqui é o início. Por isso o nome incisivo. É onde sai o verbo. João, vou mandar cavalo em rasquemado? Onde é que sai o verbo? Ou eu como uma fruta, mastigo, eu inicio aqui. Daí o nome incisivo. Eu vou de um inciso até um deciso. Mas para que tirar? Para que o siso, cara? Tira o siso. Cara, se o teu sapato aperta o dedo do pé, tira o dedinho. Se eu tenho o siso, é porque eu preciso desse volume. Mas um dia ia sair o siso. Um dia, eu não sei se vai sair. Quem que falou coisa? Qual é a experiência científica que me fala que esse siso vai sair, cara? Se ele está no corpo, ele vem para o corpo. Mas não tem espaço. Por uma outra questão. Até porque, para lidar com esse tipo de trabalho, eu tenho que individualizar o tratamento. Uhum. Sim. Eu tenho que fazer um tratamento individual, cada um, cada um. Um vai levar 7 meses, o outro vai levar 2 anos, o outro 3 anos, o outro 1 ano. É individual. Então, como é que eu vou entendendo isso? Porque aí eu vou mastigar esse alimento. Então a gente vai ver quantas pessoas vão no cavalo, se vão andar a cavalo, se está chovendo, se está seco, se dá para dormir, se dá para comer, se tem pousada. Quanto é que custa isso? Esse mês ninguém vai não, cara. Esse troço de corona aí está enrolado, ninguém vai. Então eu vou de um inciso a um desse. Só para te falar, Antônio, porque a Meredith falou bem isso. Pois é, e quando não tem espaço para o siso nascer? Foi a justificativa do meu dentista. Abre um espaço. Na cabeça. Mas não é ela, é o cara que tem que fazer. O siso ele tem um peso. Não sei por que isso tem um peso tão grande. Porque se você bota um homem, raciocínio. Se você bota um homem a empurrar 7 homens,
O siso é o 8º dente desse lado. Então, esse cara aqui vai empurrar 7 homens. Por mais forte que ele seja, acho que não consegue. A questão de... Tanto é que eu já recebi pacientes que tiraram os sisos e os dentes voltaram a entortar. É muito mais uma questão de tensão de vida, de postura emocional, do que o siso. Que vem numa época que eu estou decidindo, acho que estou decidindo a minha vida. 21, 28 anos, tal. Não é no 18. Né? Isso quem fala é a escola norte-americana. Quem que nasce? É um ou outro que nasce com siso aos 18 anos. Quando eu operava, cara, já chegou criança de 11 anos para tirar o germe do siso. Nossa. Eu falei para a mãe assim, cara, nem comigo, nem com ninguém. Só a massa óssea que você vai tirar para ter acesso, a loja óssea que você vai fazer para ter acesso para pegar esse germe, lá no 40 ele vai comer uma maçã, vai dar um estalo, quebra a mandíbula, acabou. Você não me tira esse dente, nem comigo, nem com ninguém. Mas eu recebi uma indicação disso. Barbaridade. Barbaridade. Onde é que nós estamos indo? Barbaridade. É isso aí mesmo. Não, é complicado, tá? Porque parece que tem uma lógica. Sim. Entorta com siso e entorta sem o siso. Uhum. Eu tenho vários casos, eu trabalho com isso há 22 anos. Tem caso para chuchu lá no consultório. Não é o siso. Sim. Então, como é que eu vou entendendo isso? Porque eu vou de um incisivo, de um inciso, ao deciso, e eu levo 7, e aí esse espaço está adequado para mim, para minha boca, para o meu tempo real. E aí eu entendo, aí eu faço a deglutição, a minha decisão. Eu estou fora da cisão. Uhum. E aí eu decido. Não, ninguém vai. Não, João, não vou. Eu decido. Decisão. E aí eu vou passando isso e tenho uma leitura do que é a dúvida ou a certeza a nível de pulmão. No estômago, a segurança ou a insegurança. Daí as gastrites, onde é que pega fogo em mim para mim me colocar. Sim. Desculpa te cortar. Raiva ou vontade, certo? Só para te passar, a gente já está no tempo da ferramenta, a gente tem em torno mais de uns 10 minutos no máximo. Então a gente estaria se encaminhando 10 minutos. Já são quase 6 horas da tarde. Já. E só para te passar, a Chácara da Cavalgada fez uma pergunta. E quando foram retirados os sisos na adolescência, quais as possíveis consequências? Geral, da respiração, a parte de coluna, a parte de posição. Tem que tentar recuperar esse espaço que não teve. Né? Aí eu vou me colocar na vida em questões minhas, individuais, não me consigo. Certo? Raiva ou vontade no fígado, para dar nos rins medo e coragem, ou no intestino satisfação ou insatisfação. Por isso que você pega no consultório, 80% das pessoas, elas não têm uma função digestiva adequada. Uns o intestino é preso, outros o intestino é solto. Por quê? Porque no meu processo de gestão, aqui eu tenho sódio, cálcio, fosfato, fósforo, magnésio, tudo que tem no planeta está aqui no meu corpo. Todo o movimento de articulação está no planeta. E 70% disso aqui é que nem um planeta de água. Então eu tenho um corpo planetário para que um ser possa sobreviver aqui, ter algum encaminhamento e depois continuar na vida. Agora, se eu tiro teus sisos, se eu tiro teus premolares, eu encurto a tua boca, você não respira direito, para que isso? Para que isso? Pensa bem. É como a indústria medicamentosa. Eu encurto todo o seu impulso, cara. Isso é pensado, né? É como um freio no cavalo.
Desculpa falar isso, tem que falar assim às vezes. Entende? Porque os maias lá atrás, o que eles faziam? Eles escolhiam 10 índias que iam gerar os líderes futuros da tribo e incrustavam pedras nos dentes para que elas tivessem aquela visão de ortóptica maior, de horizonte na vida maior. Com essa visão de horizonte, elas tinham uma amplitude e conseguiam gerar os líderes. Os outros, que eles queriam trabalhos subservientes, eles lixavam os dentes. Que eles para mexer na altura. Aí tu diz assim, pô, mas isso é desumano. Cara, o que a gente faz hoje em dia? A gente não lixa proposital, a gente lixa total. Na tensão. Antigamente eu achava assim, 70% das pessoas fazem o que chamam de bruxismo, uma parafunção. Né? Hoje, cara, é 100%. Hoje já tem criança decepando o dente de tanto esfregar. Porque fica nessa coisa muito mental, computador, tal coisa. Então vai complicando. Né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas aí, se você tirar a dentadura, por exemplo, de uma pessoa que usa dentadura, 20 minutos, isso é muito legal de fazer. A pessoa cai toda, cara. Ela não sustenta mais. Por que ela não sustenta? Ela não sustenta nem a visão de horizonte e nem a questão inspiratória. Ela se tornou gengival. Gengival é a criança que está lá mamando e que aceita tudo. A mãe pode matar ou dar vida. Ela se torna gengival. Né? Por isso que quando você restabelece a altura, você arruma muitas questões de saúde dessa pessoa. Eu já tratei uma vez uma senhora de 91 anos de Curitiba, que foi muito legal. Né? Um cara que estava até deitado, o cara voltou para a vida, voltou a capinar tudo. Mas como é que isso vai restabelecendo, né? Para que isso volte? Só que, lógico que vai montando, é um trabalho de uma remontagem, de uma reposturação física e emocional. Uhum. Não é uma mágica, né, cara? Não, entendeu? Até porque ela falou ali, mas entorta os dentes. Não, se eu trago o dente com força, na força para frente, numa velocidade para frente, e eu não te falo nada, você não toma consciência do teu processo, vai voltar. Questão de 1, 2 anos volta. Até porque, se eu tenho um processo aqui que está ligado à minha vontade, eu não tenho essa vontade clara em mim, essa permissão dessa vontade, esse dente vai voltar até por uma defesa a mim. Uhum. Eu não quero esconder, eu quero esconder aquilo. Uhum. Senão a pessoa vai ficar... Antônio, a gente já está bem no horário limite, a ferramenta vai cortar a transmissão em breve, porque eles fazem isso com 1 hora, mas a gente tem perguntas de pessoas que estão interessadas em saber mais e tem bastante pessoas aqui compartilhando coisas, né? Eu acho até que talvez a gente possa combinar uma nova conversa sobre a biocibernética e ampliar um pouco mais essa conversa num momento próximo, porque realmente tem bastante coisa ainda para ser dita, né? E da riqueza desse trabalho também, né? Então, eu não sei se podemos talvez marcar num outro dia para continuar, para ampliar mais um pouco o conhecimento da biocibernética. Eu estou tentando aproveitar o momento final só para passar as informações. Assim, o Antônio tem um site que é o biociberneticabucal.com.br, desculpa, biocibernética.com.br, e lá tem mais informações sobre o trabalho dele. O telefone dele também, ele fica disponível tanto na ligação, tem lá no nosso site também, no hsconstelacão.com.br. E Antônio, temos 10 segundos, se tu quiser se despedir do pessoal. Obrigado, semana que vem a gente continua, então, se der, ou daqui 15 dias. Vamos ver. Tá legal? Fechou, então. A gente agradece